Ah, olá, amante do terror. Long Horse e Meat Horse. Acho que esses são nomes que você não ouve tem um tempo, né? Desde que eu parei de falar sobre criaturas do Trevor Henderson. Como é? Você que é novo nunca ouviu falar desse nome? Pois bem, eu vou fazer um resumo então. Olha lá. Trevor Henderson é um artista de horror. Ele pega, ou então os fãs enviam para ele vários cenários, geralmente sendo aqueles que têm espaços liminares, para que então ele desenhe alguma criatura naquele cenário de um modo que pareça com que ela sempre fizera parte dele. E geralmente os resultados são como esses aí. É bonito o desenho, assim, né? Geralmente, essas criaturas não têm um nome, não têm uma história. Então, por que alguém, eu incluso, iria querer falar sobre elas? É porque às vezes o artista deixa algumas pistas ou alguns pedaços de história que permitem que os fãs façam as suas próprias teorias sobre o que são essas criaturas. E eu sempre achei isso muito interessante. Sempre achei o mundo do Trevor Henderson um lugar muito interessante. Apesar de muito perigoso. Assim. E uma dessas criaturas, uma que chamou a atenção de muita gente, tem um nome bastante peculiar, tanto quanto a sua aparência e a sua história: Longhorse, o cavalo longo. Sim, geralmente os nomes das criaturas são bem criativos desse jeito, então pode ir se acostumando. Essa criatura majestosa é conhecida por muitas pessoas, mas nem todos ouviram falar da sua literal grandeza ou da sua bondade. Mas eu já te digo, querido amante do terror, Longhorse não é conhecido como um protetor da humanidade à toa. Imagina você em um lugar inóspito. Você foi lá por conta própria ou alguém levou você lá, meio que não importa. Só imagine que você tá lá. Daí, você tava com um grupo de pessoas rindo na cara do perigo, nem se importando com o que pudesse acontecer ou não acontecer. Até que você se encontra sozinho. Ai, eu me Sem cagava. mais ninguém à sua volta. Você olha pro lado, depois pro outro, não vê nada, nem ninguém. Eu me Toda cagava. aquela confiança que você tinha mostrado cai por terra. E como se a situação já não tivesse ruim o suficiente, você começa a ouvir esse som aqui. Sabe quando você estala os dedos? Esse é um som satisfatório, mas quando você se coloca na situação em que você está, vira o pior som possível. Além disso, você começa a sentir um cheiro bastante inusitado. Canela. Você olha na direção do som e do cheiro para tentar identificar de onde ele está vindo. E aí você o vê. Um crânio de cavalo, órbitas vazias, sem mandíbula, presa em um pescoço que... dizer que é longo é um eufemismo. Ele literalmente não tem um corpo, e não dá pra ver onde o pescoço termina. Parece até que ele não tem um fim. Qual que seria a sua reação se você estivesse nessa situação? A criatura não faz absolutamente nada, ela só parada te encarando. Alguns desmaiam, outros correm, e outros simplesmente não conseguem fazer nada por conta do choque. Mas eu posso te afirmar com toda a certeza do mundo que se você se encontrar com o Longhorse, é a melhor e a pior coisa que pode acontecer contigo na sua vida. Ele só veio te dar um aviso. Alguém ali do seu grupo vai morrer. Nossa, E quando você se dá conta, você acorda na sua casa, na sua cama, com a notícia de que um dos seus amigos se envolveu num trágico acidente de carro e morreu. E dizem que junto dele estava um homem um tanto estranho, um homem com um rosto invertido. Mas não é dele que a gente vai falar aqui hoje. Longhorse. Quem ele é? É uma das vastas criações do Trevor Henderson, e uma das poucas criaturas ali naquele universo que são verdadeiramente benevolentes. Isso é, não vão tentar te esfolar vivo no momento que te verem, que nem um tal felino que muitos aí devem conhecer bem. Longhorse é um ser que quebra as leis da física justamente por causa da sua característica que mais chama a atenção, que é o seu pescoço ridiculamente longo. Alguns dizem que o pescoço do Longhorse é tão longo, mas tão longo,
que ele literalmente não caberia no mundo. Então ele atravessaria dimensões para que a existência comporte ele e ele não colapse a sua própria estrutura. Mas não seria necessariamente infinito. Ele usa essa habilidade estranha dele para se movimentar por entre os mais variados lugares e entrar nos cantos mais inusitados possíveis. E por incrível que pareça, ele consegue ser muito furtivo. Só quem percebe a sua presença é que consegue prestar atenção nas suas articulações estalando à medida em que ele torce o seu corpo. Mas ele não sente dor, até porque ele é literalmente um esqueleto, não tem terminações nervosas. E quando digo que ele aparece nos lugares mais inusitados possíveis, eu tô falando de aparecer até mesmo em sonhos. Não acredita em mim? Pois bem. Toda noite aquilo se contorceu nos sonhos dele, aparecendo de cantos impossíveis. Uma órbita sempre aberta sobre ele enquanto deslizava silenciosamente. Ele pensou que tomar distância entre a coisa que ele encontrou no sótão e ele poderia ajudar. Mas não. Aquilo o encontrou na estrada. Tem mais relatos parecidos com esse, de pessoas que viram o Longhorse literalmente em seus sonhos, logo antes de verem ele na vida real. E como deu pra ver, não dá pra fugir dele nem de carro. Até porque, como é que você vai fugir de uma coisa que viaja entre dimensões e consegue literalmente se teleportar? E além disso, pode prever o futuro. É isso mesmo que você ouviu, prever o futuro. E é essa habilidade que ele usa pra ajudar os humanos que ele encontra. Pois é, esqueceu que o Longhorse é uma criatura benevolente? Então, Longhorse tem a habilidade de prever futuras calamidades que podem acontecer com indivíduos ou com um grupo de pessoas. E o único motivo para ele se mostrar para alguém é para avisar sobre essa futura calamidade. Por isso que eu digo que se encontrar com o Longhorse é a melhor e a pior experiência que você pode ter na sua vida. Melhor porque você agora vai poder evitar essa calamidade, pior porque agora você sabe que uma calamidade vai acontecer. Acidentes de carro, descarrilhamento de trem, queda de avião, inclusive pode acontecer contigo ou com alguém que você se importa. Então, se vê o Longhorse, pode esperar que alguma desgraça tá para acontecer. Só que, como é que ele te avisa isso, sendo que nem boca ele tem? É para isso que serve a telepatia, rapaz. O quê? Você duvidou que ele tinha telepatia? Olha só pra ele. Nada é impossível no mundo de Trevor Henderson. E agora você deve estar tipo, nossa Viral, mas como é que eu faço para agradecer ao Longhorse pelo seu serviço tão bem feito? Não temas, caro amante do terror. Aqui, de acordo com Trevor Henderson, o Longhorse gosta de maçãs e de carinho na cabeça. Então, ofereça uma maçã para ele. E se ele aceitar o seu presente, a maçã vai apodrecer e murchar instantaneamente. Eu comentei que o Longhorse tem cheiro de canela? Pois é, ele tem cheiro de canela, bastante inusitado para um cavalo com pescoço quase infinito, que é puro osso. Então tem duas coisas que denunciam a sua presença, o som de estalos e o cheiro de canela. Bem agradável, eu acho. Não é agradável. É como dizem, todo mundo tem um lado sombrio. E não é por acaso que isso também inclui o Longhorse. Vem cá, chega mais perto. Sabia que existe uma contraparte não muito conhecida do Longhorse, mas que é tão perigosa que alguns até o chamam de o destruidor da humanidade? Pois então conheça ele. Short Horse ou Meat Horse. Bom, como é que podemos falar sobre ele? É simples, na verdade, a gente não pode, porque as informações sobre ele são praticamente nulas. Típico dos artistas de terror que acham que todos os fãs fizeram o curso do Sherlock Holmes. Mas não tema, porque é para isso que servem as teorias e as hipóteses, para que a gente possa pelo menos tentar achar um norte em relação a alguma coisa, nesse caso, ao gêmeo do mal do Longhorse. Eu gosto de pensar que ele é uma contraparte maligna, por mais que não esteja dizendo necessariamente em nenhum lugar que ele seja. Mas essa aparência de carne, esses olhos, não me enganam. Ainda mais sabendo que o Longhorse é um ser benevolente feito de ossos. Então nada mais coerente do que o Meat Horse ser um ser malevolente feito de carne e um pouco de ossos. Em questões de habilidade, Longhorse e Meat Horse teriam exatamente as mesmas. Os dois conseguiriam quebrar as leis da física, se teleportar, prever o futuro, entrar em sonhos e mandar mensagens telepáticas. O lance é que teriam algumas pequenas diferenças entre os dois. Longhorse usa suas habilidades para ajudar os outros, então Meat Horse usaria elas para destruir? Como?
É aí que entra a nossa criatividade. Ele poderia simplesmente mentir, dizer uma falsa previsão do futuro, onde, por exemplo, ele diz que o seu amigo vai morrer, mas na verdade quem vai morrer é você, tentando evitar o futuro em que seu amigo morre. Ou então ele mesmo pode causar as tais calamidades que ele prevê. Por exemplo, imagina que você está viajando no carro numa estrada escura e do nada aparece a cara do Mid-Horse bem no meio da estrada. Você iria se assustar e tentar desviar e acabar causando a sua própria morte. Alguns dizem que seria o próprio Longhorse que faria isso sem querer. Ele avisando as pessoas das calamidades que iriam acontecer com elas, acabaria fazendo essas calamidades acontecerem. É um baita de um paradoxo. Mas eu gosto de imaginar que quem faz elas acontecerem é o próprio Mid-Horse, que usa e abusa das suas capacidades para destruir cada humano que encontra. E dizem que são poucos aqueles que sobrevivem para contar a história. Independente de encontrar o Longhorse ou o Mid-Horse, você sabe que algo ruim vai acontecer. A diferença é que um avisa que vai acontecer e o outro faz acontecer. E independente se você sentir um cheiro de canela ou um cheiro de carne no ar, é sempre um enorme desprazer encontrar os dois. Mas tem apenas uma situação em que não seria um desprazer. É quando